Por que Deus não destrói os demônios? Descubra a verdade. Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Descubra a resposta neste estudo bíblico. Na parte 1, exploramos o significado oculto por trás do nome Satanás, que na verdade significa adversário ou inimigo. Além disso, a palavra também pode ser interpretada como caído, no sentido de estar em constante queda espiritual. Isso nos leva a refletir sobre como o orgulho foi o catalisador para a queda de Satanás e dos anjos rebeldes. O livro de Apocalipse descreve Satanás realizando sua contínua decadência espiritual. Essa narrativa nos alerta sobre as consequências do orgulho e como ele pode nos levar à destruição, conforme mencionado em Provérbios 1618. Portanto, a parte 1 nos convida a refletir sobre a natureza do pecado e como ele pode nos afastar da luz divina. Na parte 2, mergulhamos mais fundo na história de Satanás, conhecido como Lúcifer antes de sua queda, criado por Deus como um anjo perfeito e belo. Lúcifer foi ungido para proteger e louvar a Deus no Monte Santo. No entanto, a iniquidade foi encontrada nele devido ao seu orgulho e desejo de igualar-se ou superar o próprio Deus. A descrição detalhada em Ezequiel revela a queda desse ser celestial, que corrompeu sua sabedoria e se encheu de violência. A soberba o levou à destruição, sendo expulso do paraíso por sua rebelião. Essa segunda referência à queda de Satanás destaca a seriedade da desobediência no reino celestial e como até mesmo os seres mais próximos de Deus podem se desviar por causa do pecado. A história de Lúcifer nos alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida, mostrando que mesmo os mais elevados entre os anjos não estão imunes à tentação e à queda espiritual. Na parte 3, adentramos na trajetória de Satanás, desde sua criação como um dos mais magníficos anjos celestiais até sua queda trágica, conhecido inicialmente como Lúcifer, o portador de luz. Ele era um querubim perfeito em sabedoria e beleza, adornado com pedras preciosas no Éden, o jardim de Deus. No entanto, a iniquidade foi encontrada nele devido ao orgulho e à corrupção de sua sabedoria. O texto bíblico em Ezequiel descreve a queda desse ser celestial que se ensoberbeceu por causa de sua beleza e acabou sendo lançado por terra. Essa narrativa nos revela a seriedade da rebelião no céu e como até mesmo os seres mais próximos de Deus podem sucumbir ao pecado. A história de Lúcifer serve como um alerta sobre os perigos da soberba e da busca por igualdade com o Criador, mostrando que a desobediência pode levar à ruína espiritual, mesmo entre os mais exaltados no reino celestial. Na parte 4, adentramos no relato épico da guerra no céu entre o arcanjo Miguel e Satanás, que resultou na expulsão deste último e de seus anjos rebeldes. A batalha celestial foi feroz, com Miguel liderando os guerreiros angelicais contra o grande dragão e seus seguidores. O confronto simbolizou a luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Apesar dos esforços de Satanás, ele e seus anjos foram derrotados e lançados para fora do céu. Esse evento marcante não apenas demonstra a supremacia do poder divino sobre as forças malignas, mas também revela a justiça de Deus em preservar a ordem celestial. A expulsão de Satanás não apenas reforça a soberania de Deus, mas também estabelece um precedente para a redenção e a restauração futura do universo. Assim, compreendemos que a decisão de Deus em não destruir imediatamente Satanás está intrinsecamente ligada ao seu plano divino de redenção e salvação para toda a criação. Na parte 5,
Vamos explorar a razão pela qual Deus não pode simplesmente matar Satanás e seus anjos caídos, a natureza espiritual de Satanás e seus seguidores, criados por Deus à sua semelhança como seres espirituais, impede que sejam destruídos da mesma forma que seres físicos. O fato de Satanás estar vivo indica que Deus tem um propósito específico para ele, dentro de seu plano divino, assim como todas as criaturas foram criadas por Deus com um propósito. Mesmo quando escolhem se afastar dele, ele ainda pode usar suas escolhas para cumprir sua vontade. Ao examinarmos quem é Satanás e como ele se encaixa no plano de Deus, descobrimos que sua existência contínua não é apenas uma questão de justiça divina, mas também revela o amor e a sabedoria de Deus em lidar com todas as suas criações. Portanto, a incapacidade de Deus em simplesmente eliminar Satanás reflete sua natureza amorosa e compassiva, permitindo que cada ser tenha a oportunidade de redenção e transformação. Na parte 6, vamos aprofundar na transformação de Satanás de um anjo glorioso a um inimigo implacável de Deus. A queda de Satanás nos lembra da sutilidade do orgulho e da ambição desmedida que o levaram a desafiar a autoridade divina. Sua jornada rumo à rebelião revela como até mesmo os seres celestiais mais próximos de Deus podem sucumbir à tentação e ao pecado. Ao explorar os motivos por trás da queda de Satanás, somos confrontados com a realidade da liberdade de escolha e suas consequências eternas. A história de Satanás nos alerta sobre os perigos da desobediência e nos lembra da importância do discernimento espiritual para resistir às artimanhas do maligno. Assim, compreendemos que a trajetória de Satanás não apenas ilustra as consequências do pecado, mas também destaca a necessidade contínua de vigilância espiritual e humildade diante da grandeza e santidade de Deus. Na parte 7, a existência contínua de Satanás serve como um teste constante para a humanidade, proporcionando oportunidades contínuas para crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Ao persistir no mal e na tentação, Satanás desafia os crentes a permanecerem firmes em sua devoção a Deus e resistirem às artimanhas do inimigo. A presença de Satanás no mundo não apenas destaca a realidade do mal e do pecado, mas também ressalta a importância da vigilância espiritual e da busca constante pela santidade. Cada confronto com as forças das trevas é uma oportunidade para os seguidores de Cristo fortalecerem sua fé, crescerem em maturidade espiritual e testemunharem o poder transformador do amor divino. Assim, a contínua presença de Satanás desafia os crentes a se manterem fiéis à sua crença, confiando na proteção e orientação divinas em meio às adversidades espirituais. Na parte 8, exploramos o papel crucial de Satanás na história da redenção, revelando como suas ações desempenharam um papel fundamental no plano divino de salvação. Ao tentar Jesus no deserto, Satanás buscou minar a missão redentora do Filho de Deus, desafiando sua autoridade e questionando sua fidelidade ao Pai. No entanto, cada tentação resistida por Jesus fortaleceu sua determinação em cumprir o propósito para o qual veio ao mundo, sacrificar-se pela humanidade. Além disso, a traição de Judas por influência de Satanás foi um ponto crucial na jornada de Jesus em direção à cruz, onde ele tomaria sobre si os pecados do mundo. A presença e a atuação de Satanás nessas passagens bíblicas ressaltam não apenas a realidade do mal e da tentação, mas também a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias para cumprir seu plano de redenção. Assim, compreendemos que mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, Deus é capaz de transformar o mal em bem e usar até mesmo as artimanhas do inimigo para cumprir seus propósitos divinos.
Na parte 9, adentramos na compreensão da paciência e misericórdia de Deus em relação a Satanás, a existência contínua do inimigo. É um testemunho do amor incondicional de Deus por todas as suas criaturas, mesmo aquelas que se desviaram de seu caminho. Ao permitir que Satanás viva e exerça sua influência no mundo, Deus está oferecendo a ele a oportunidade de se arrepender e retornar à sua graça. Essa paciência divina reflete a natureza compassiva do Criador, que deseja a redenção de todos os seus filhos, inclusive daqueles que se rebelaram contra ele. A persistência de Satanás como uma figura ativa no cenário espiritual é um lembrete do perdão ilimitado e da esperança de restauração que Deus oferece a todos aqueles que buscam sua misericórdia. Assim, ao contemplar a razão pela qual Deus não elimina imediatamente Satanás, somos confrontados com o profundo amor e cuidado que o Pai Celestial tem por cada ser criado por Ele. Na parte 10, mergulhamos na complexidade da questão sobre por que Deus escolhe não eliminar definitivamente Satanás e seus anjos caídos. Essa decisão divina vai além de uma simples questão de poder ou justiça, revelando aspectos profundos da natureza de Deus e seu plano para a redenção da humanidade ao permitir que Satanás permaneça ativo no mundo. Deus oferece a todas as criaturas a oportunidade de escolha e arrependimento. A existência contínua do inimigo é um lembrete do amor incondicional e da misericórdia divina, que se estende mesmo aos que se afastaram dele. A presença de Satanás desafia os crentes a permanecerem vigilantes espiritualmente e fortalece sua fé diante das adversidades. Nesse contexto, compreendemos que a paciência de Deus em lidar com o mal não é sinal de fraqueza, mas sim um testemunho de sua infinita compaixão e desejo pela restauração de todas as coisas. Portanto, ao refletir sobre por que Deus não elimina imediatamente o mal do mundo, somos levados a contemplar a grandiosidade do plano divino e o profundo amor que Ele tem por cada ser criado. Se você gostou deste conteúdo e deseja mais vídeos sobre temas bíblicos, inscreva-se no canal. Compartilhe com amigos e familiares para expandir nosso entendimento juntos. Agradeço por assistir até aqui. Que as reflexões apresentadas neste vídeo possam iluminar seu caminho. Que Deus abençoe você.